O que é o Visa Bulletin e por que ele é importante? Ele é uma tabela, então, que mostra quando você pode seguir no seu processo de Green Card. Visa Bulletin é uma tabela que mostra quando você vai seguir no seu processo de Green Card. Deixa eu iniciar aqui essa live também no Instagram para que todo mundo nos acompanhe. Então, vão me avisando aí se o áudio agora está bom. Espero que sim, mas hoje o tema é Visa Bulletin e nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Se você ainda não segue o nosso Passo América no YouTube, passe a seguir. E hoje o tema, então, é Visa Bulletin. Gente, então o Visa Bulletin é a tabela mensal que diz quando que você pode ou não seguir com o seu processo de Green Card. Por isso, tão importante, que bom que está funcionando agora. O som, maravilha. Obrigada. Então, como que eu sei qual categoria que eu me encaixo? Vai depender muito do seu pedido, do seu estado civil e da sua idade. São esses os fatores que vão te dizer se o Visa Bulletin está com a sua data pronta para você seguir com o processo de Green Card, ok? O que é a sua Priority Date? A Priority Date nada mais é do que a data que você deu entrada no seu pedido, e essa data vai conduzir, então, os próximos passos de quando você pode pedir o seu Green Card. Deixa eu colocar isso mais pra cá, que eu acho que vai ficar melhor, que senão eu fico olhando de lado. Mais pra cá? Você me fala aí. Deu? Mais? Então, quem está entrando, estamos falando aí de Visa Bulletin e queremos que todas as suas perguntas sejam respondidas. Vai deixando aqui. Se você ainda não nos segue no YouTube, vai lá no Kaminsky Law. Nós temos aqui toda quarta-feira às 5 horas perguntas, respostas, temas de imigração para você. Então, o que significa quando a sua priority date está current? O que isso quer dizer somente agora, depois que saiu o Visa Bulletin? Quando a sua priority date está pronta, significa que não tem mais uma fila e que você pode, então, aplicar imediatamente o seu processo de Green Card, e é isso que todo mundo quer aplicar. E aí, no Visa Bulletin, nós temos duas tabelas, certo? Nós temos o Final Action Date e nós temos o Filing Date. Qual que é a diferença dessas duas tabelas? O Filing Date é a data de protocolo. Quando que você pode protocolar o seu pedido de Green Card? Lembra, vamos pensar aqui nos processos principalmente de Employment Base, de trabalho, né? Que é o EB1, o EB2, o EB3. Quando você começa com o processo, pelo menos o EB1 e o EB2, tirando as partes do PERM e mesmo o EB3, você tem o I-140. Esse I-140 é um processo de elegibilidade, onde vai dizer se você é apto ou não para aquele visto. E depois, a segunda fase é, depois de aprovado, você pode protocolar o seu pedido de Green Card, que é o ajuste de status quando feito dentro dos Estados Unidos, ou o processo consular quando é feito via consulado lá no seu país de origem. Ok? Então, quando você vê que esta tabela do ajuste de status está current, significa que você pode protocolar, então, o seu pedido de Green Card, e isso é muito bom. Então, como que eu sei se eu já posso aplicar, então, para o meu pedido de Green Card? Primeira coisa, como a gente disse, tem que estar current, tem que estar vigente a sua data. E como que eu vou verificar isso? Através da sua Priority Date e da tabela do Visa Bulletin. Então, nós temos que analisar. E o Visa Bulletin, ele muda todo mês. Então, você precisa sempre ir acompanhando. Agora, uma dúvida bem comum. Ok, muda todos os meses, mais ou menos no dia 15 você vê as novidades do Visa Bulletin. Mas a pergunta é, sempre o Visa Bulletin avança? Infelizmente, não. Nós queríamos que avançasse. Então, alguns processos não estão vigentes e você não pode avançar até que chegue a sua data de prioridade. Porém, muitas vezes o que acontece é que chegou o mês seguinte e não avançou. E mais do que isso, tem vezes que além de não avançar, ainda retrocede. Pode retroceder? Pode. Vocês lembram que recentemente nós tivemos um retrocesso do EB4, que é o visto para religiosos? Pois é. Além de não avançar, além de não ser possível você protocolar, ainda retroagiu mais de um ano a data para trás. Por que acontece isso? Por que às vezes a data do Visa Bulletin, então, retrocede? Porque há mais demandas do que Green Cards disponíveis. Então, nós temos um número máximo de Green Cards que é concedido de acordo com a classificação, se é EB1, se é EB2, se é familiar.
de acordo com isso, nós temos ali o número total de green cards. E se tem muitos pedidos sendo feitos, por vezes, eles retrocedem, então, a data do Visa Bulletin, ok? Você que tem suas dúvidas, vai deixando aqui, que eu quero poder responder todas elas. Então, outra coisa que é uma pergunta muito relevante é, de acordo com o país, tem datas diferentes no Visa Bulletin? Sim. Porém, o Brasil ainda está na tabela geral, aonde não tem tantos atrasos. Pelo menos ainda não está. Mas outros países, sim, têm datas diferentes, tá? Com relação à categoria familiar, qual é a categoria mais rápida hoje? A categoria mais rápida normalmente é o F2A, quando ele está current. E a gente já vai falar de todas as datas e o que cada uma, então, implica hoje. Posso mudar de categoria durante o processo? Pode mudar, a depender do tipo de processo que você entrou. Então, uma pergunta que às vezes me perguntam é assim, eu posso ter mais de um processo protocolado? Por exemplo, eu posso ter um EB1, um EB2, um EB3 protocolado, tudo ao mesmo tempo? A resposta é, depende. Depende do quê? Se você tem status e se as categorias, os processos que você protocola não são com intenções diferentes. Caso eles não sejam, de forma alguma, com intenções controversas, você poderia ter, por exemplo, 2 EB2, inclusive protocolado, um EB1, um EB2, mas você precisa manter o seu status. E isso é muito importante. Manter sempre o seu status para poder, então, aguardar o seu visto de green card. Ok? O que acontece? Algumas pessoas me perguntam assim, se um beneficiário, né, quem está aplicando ali, casar no meio do processo, o que muda? Depende também da categoria. Às vezes você pode até perder o seu processo se você casar. Então, depende muito, por isso que cada caso é um caso e a gente precisa fazer uma análise bem específica sobre isso. E se o meu filho fizer 21 anos enquanto ele está ali no processo como dependente daquele processo, o que vai acontecer? Bom, também, dependendo do momento que ele entrou, ele pode estar protegido. Então, nós temos ali o Child Protection Act, que é uma proteção, uma lei de proteção à criança, aonde existem ali algumas regras e também uma formulazinha de cálculo para saber se o seu filho maior de 21 anos vai ou não entrar naquele processo. Para saber se ele vai entrar ou não, vai fazer um cálculo a depender do tanto de tempo que levou para julgar o seu I-140. A Emanuela fez uma pergunta, minha entrevista de casamento foi marcada, recebi minha carta, porém a minha filha não. Ela sendo menor, ela precisa ir para a entrevista ou é automático? As pessoas só irão para e devem ir para a entrevista quando elas recebem a carta chamando elas para se apresentarem na entrevista. Então, se ela receber a carta, ela precisa ir. Se ela não receber a carta, ela não precisa ir. Claro, sempre precisa verificar se o endereço está certinho. E no seu caso, como chegou para você, o endereço estava certo, então tem que chegar, tá? Mas pode ser que demore um pouco mais ou menos, até porque cada processo é único, cada processo tem o seu tempo. Por isso que às vezes pode chegar a sua primeiro, depois chegar a dela logo na sequência. Ok? Bom, tem alguma forma de acelerar o meu processo? Hoje eu estava no telefonema com uma família que está num processo de green card de filho para pais. Ele é cidadão americano e ele quer passar para os pais. Tem como acelerar? Tudo vai depender de quanto tempo está durando o seu processo para ser julgado. Então, se estiver dentro do prazo médio que a imigração coloca como um prazo médio daquele processo, só se tiver uma emergência familiar, só se tiver um dano financeiro muito grande é que você consegue agilizar. Quando o tempo médio já passou, então, por exemplo, para essa categoria que a gente estava conversando, estava um prazo de 58 meses para julgar o processo. E eles estavam ainda bem no início, né, para julgamento desse processo. Então, como faltava ainda todo o tempo que a imigração diz como um tempo médio, então não tinha muitas coisas para fazer a não ser quando tem uma emergência. E quando tem, você pode tentar pedir para acelerar o processo, ok?
Posso trabalhar enquanto o meu I-485, que é o ajuste de status, está pendente? Essa é uma pergunta bem importante. Você pode trabalhar sim enquanto o seu I-485 está pendente, desde que você possua a autorização de trabalho. Então, quando você tem um I-485 pendente, isso te dá direito de pedir uma autorização de trabalho. Pedindo essa autorização de trabalho, você está apto para trabalhar. Porém, se o seu I-140, seu I-360, depender do processo, for negado, cai o I-485 e cai também o I-765, que é a sua autorização para trabalhar, ok? Agora vamos falar então do Visa Bulletin de maio. O que nós tivemos de novidade? O Visa Bulletin de maio, ele trouxe poucas novidades para os vistos de Employment Based, que são aqueles de trabalho, mas trouxeram algumas novidades para os processos familiares. Então, o Employment Based, a gente viu que a tabela Dates for Filing não teve mudança alguma, mas também a tabela que vai ser aplicável nesse momento é o Final Action. Então, é aí que eu estava explicando a diferença entre essas tabelas. Nós temos ali o Filing Dates, que é a tabela para protocolo do seu ajuste de status. Porém, quando eles determinam que a tabela para protocolo do seu ajuste de status será outra, será o Final Action Dates, você não olha mais para o Filing Date, só olha para o Final Action Date. E é o caso de agora. Então, para todos os processos de EB, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, a tabela que nós deveremos observar no mês de maio será a Dates for Filing. Desculpa, será a Final Action Dates e não a Dates for Filing. Então, recapitulando, para todos os processos Employment Based, a tabela do mês de maio deverá ser a Final Action Dates. Então, a Dates for Filing, esquece ela para os processos de emprego, perfeito? Então, o que a gente viu ali de mudança? A única mudança que nós tivemos na tabela foi o EB3 Unskilled, que foi para 1º de fevereiro de 2022, quase 3 meses de avanço. Mas o que nós temos de positivo? Nós temos de positivo que EB2 continua current, gente. E isso é sensacional. EB2 vai continuar vigente para você protocolar o seu ajuste de status. Sempre é benéfico protocolar o seu ajuste de status? Nem sempre. Porque, de novo, depende se você está com status ou não, para então a gente definir o melhor plano para você. Mas continua vigente, então dá para protocolar o ajuste de status, dá para protocolar, quando protocola o ajuste de status, a sua autorização de trabalho e autorização de viagem, se você assim quiser. Então, o EB3 Unskilled foi o único que teve um avanço nos Employment Based, que deu quase 3 meses de avanço, o que é muito bom, já andou um pouquinho mais. Todos os outros não tivemos mudança alguma no Visa Bulletin. Agora, com relação aos processos familiares, aí sim a tabela vai ser outra. Agora, a tabela que você deve observar é sim a tabela de Dates for Filing. Então, quando você for protocolar, se o seu processo pode realmente entrar com ajuste de status e é um processo familiar, você deve observar a tabela Dates for Filing, ok? E o que essa tabela traz? Então, olha a diferença, mesmo que você não esteja nesse processo, pode ser interessante você entender como que funciona, quais são os tipos de processos familiares que existem para você acompanhar aí as datas. O F1, que é a primeira categoria, ele serve para filhos solteiros de 21 anos ou mais de cidadãos americanos. Em abril, a tabela anterior estava em 1º de março de 2018. E agora, em maio, nós tivemos um avanço de aproximadamente 7 meses, indo para 1º de outubro de 2018. Olha só, então, se você é filho solteiro de cidadão americano e entrou com o processo aí de Green Card, você teve um avanço aí de 7 meses, indo para 1º de outubro de 2018. Agora, a segunda categoria é F2, ele é dividido em duas, né? F2A e F2B. A F2A, que é para cônjuges ou filhos menores de 21 anos de residentes permanentes, e agora não cidadãos, mas de quem apenas tem o Green Card, esta tabela está current.
o que é ótimo. Estava e continua current. Por isso que a gente fala que normalmente essa é a tabela mais rápida que tem. Então, cônjuges e filhos menores de residentes permanentes, ou seja, quem possui um green card. Ok? Então, permanece current sem fila para você poder pedir. F2B. Quem que é esse grupo de pessoas? O F2B é para filhos solteiros de 21 anos ou mais de residentes permanentes. Então, antes a gente falou dos filhos menores, agora o F2B é para os filhos maiores de 21 anos. Esse não está vigente. Esse, ao invés de estar current, ele estava em 8 de agosto de 2017 e agora está em 1º de janeiro de 2018. Tivemos um avanço de quase 5 meses, o que é muito positivo, porém, ainda assim, a gente continua com uma data bem aquém do que gostaríamos, 1º de janeiro de 2018. E o F3, que são os filhos casados de cidadãos americanos. Agora, não estamos mais falando de quem tem green card, estamos falando daqueles familiares que são filhos casados de cidadãos americanos ou casados de cidadãos americanos. Em abril estava em 22 de novembro de 2012 e agora 8 de dezembro de 2012. Então, tivemos um avanço apenas de 2 semaninhas, mas tivemos esse avanço. E o F4, a última categoria familiar, é de irmãos de cidadãos americanos. Muito fácil a gente encontrar pessoas que, de repente, o irmão já é cidadão, que conseguiu se legalizar aqui, virou cidadão americano, mas, infelizmente, esse é um processo bem lento. Então, em abril, estava em 15 de maio de 2009. E agora está em 1º de setembro de 2009. Então, houve aí um avanço de aproximadamente 3 meses e meio. Então, se você tem um irmão, saiba que está lá em 2009, setembro de 2009, mas o importante que eu sempre falo é, se você não entrar com o processo de green card, ele nunca vai acontecer. Mesmo que vá levar anos, se você não entrar, ele não vai acontecer. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela ficou sem status aqui por diversas situações e ela já está aqui há mais de 8 anos. Se ela tivesse aplicado, e ela tem um pai cidadão americano, ela tem uma irmã cidadã americana, se ela tivesse aplicado pelo pai lá atrás, ela estaria já muito próxima de receber o seu green card. Porém, ela pensou, demora demais, não vou entrar. E é nisso que a gente acaba perdendo muito tempo e perdendo oportunidades. Não importa se vai demorar ou não, se essa é a sua opção, entre, espere, 1 hora vai chegar. Enquanto isso, podem surgir outras alternativas. Aqui nós falamos então sobre o Visa Bulletin, para quem é o Visa Bulletin, como que a gente sabe o momento de aplicar, não é mesmo, o nosso green card. Mas se você tem alguma dúvida específica sobre isso, vai deixando aqui que eu vou responder. Independente disso, quando é importante mudar a estratégia e ir para outro processo? Então, eu tenho atendido muitas pessoas sem status ou com processos negados, com ou sem status. Então, veja só. Você precisa sempre se consultar com um advogado licenciado para saber qual é o melhor processo para você. E isso você tem que sempre ter em mente. Por quê? Porque, de repente, você entrou com um EB1 e você não era qualificado para EB1, mas era qualificado para um EB2. E você tem o seu processo negado. Então, vale a pena você mudar a estratégia? Vale. Se você tem as características do outro processo, vale sempre a pena. Agora, muitas vezes você está sem status e o primeiro processo foi negado e você pensa, eu vou entrar com o EB3. O EB3, por exemplo, ele não está vigente a primeira parte. O que vai adiantar você fazer tudo e não conseguir, não é nem que não está vigente, você não vai ter tempo de protocolar, aliás, o seu ajuste de status, porque toda a primeira parte do EB3, a parte do PERM, ela não está vinculada a você, ela está vinculada à empresa que quer te contratar. E com isso não vai manter a sua presença autorizada no país. Então, toda vez que você pensar qual é o melhor processo, posso mudar de processo, devo
ou não mudar de processo, você precisa primeiro se consultar com um advogado para verificar qual estratégia será a melhor. Então, veja só. Hoje entreguei o green card para uma família que estava sem status. Esta família. E o que é status? Vamos só voltar aqui. O que é status? Status é aquele visto que você tem. Quer seja um visto de turista, um visto de estudante, um visto L1, O1 e tantos outros. A gente tem quase 200 tipos de visto. Então, se você estiver com algum visto carimbado ali no seu passaporte, isso é status. O que acontece é que muitas pessoas, elas mudam de status dentro dos Estados Unidos. Então, eu vim como turista e mudei para estudante aqui dentro. Esse é o cenário mais comum aqui nos Estados Unidos. Quando você muda para o estudante, você tem ali a sua presença autorizada, mas foi uma mudança de status. Então, quando você muda esse seu status para um status de estudante, você não pode mais ir e vir para o Brasil, por exemplo, sem ter que passar de novo no consulado e pedir o visto novamente. Por quê? Porque não tem mais o visto carimbado no seu passaporte. Então, esse é um detalhe. Mas digamos que você mudou ali de status para estudante, depois aplicou para um EB1 que estava current e parou de estudar porque você já aplicou o seu ajuste de status. O que vai acontecer? Quando você faz isso, você ficou sem status, mas você ficou com a presença autorizada do seu ajuste de status. Gente, quem não quiser ficar olhando de lado, eu aqui, vai lá para o YouTube, que no YouTube a gente está ali no Caminho Esquiló de frente aqui com a câmera, mas pelo Instagram a gente tem que ficar olhando aqui meio tortinha. Então, quando você protocola o seu processo de EB1 ou EB2 enquanto está vigente e você para de estudar, para de manter o seu status, o que vai acontecer é você só ficou com a sua presença autorizada pelo ajuste de status, mas você perdeu o seu status de estudante. E caso o seu I-140 seja negado, você perdeu tudo. Perdeu o status e perdeu presença autorizada. Por isso que eu sempre falo, o melhor caminho é sempre se preocupar com o seu status e seja um status compatível com o que você fará nos Estados Unidos. Então, se é estudante, mas você quer trabalhar, não vai dar certo, a não ser que seja um OPT, CPT. Se você quer trabalhar, busque um visto realmente que te permita trabalhar enquanto você está esperando, porque os Estados Unidos ele só perdoa quando você trabalhou sem autorização menos do que 180 dias. Se você trabalhou mais do que isso pode inviabilizar o seu green card para sempre. E eu sei que isso é muito comum. E algumas pessoas falam assim, não, mas eu trabalhei a vida inteira e deu certo. Pode acontecer? Sim. Mas também, nos dias de hoje, a chance já é bem menor. Os oficiais estão questionando se você trabalhou, como você se sustentou, por que você ficou tantos anos como estudante. Então, este é o momento de buscar ajuda. Antes de pedir o seu green card, verifica se você tem algum visto de trabalho que te permita ficar aqui trabalhando para que no momento que chegar no seu green card, ele não questione como é que você se sustentou. Você já tem um visto que te permite trabalhar, então ele já sabe de onde vem a sua renda e isso facilita muitas coisas. Ou então, eu não sou elegível a nenhum visto temporário de trabalho. Então vamos pensar em uma alternativa que permita você receber o seu dinheiro legalmente sem ser você quem está trabalhando. Ali o primeiro, vamos colocar alguém que trabalhe, que tem autorização e você recebe ali dos seus lucros, vamos estudar qual é a melhor estratégia. Mas, então, o importante você entender é que se você está sem status e aplicou para um EB1, caso ele dê errado, ou um EB2 que está vigente, e caso ele dê errado, seu I-140 seja negado, você não tem mais status, não tem mais presença autorizada, então de nada adianta ficar entrando com vários EB1s e EB2. Nós temos, sim, vários casos de sucesso de pessoas que entraram com mais de uma aplicação, mesmo sem status, mas foram aplicando ali ajustes de status atrás do outro e deram certo lá na frente. Só que isso é contar com o risco. O correto e o certo que o oficial irá buscar é o seu status. Lembre-se que a lei está dizendo que é um ajuste de status. Se é um ajuste de status, pressupõe que você tem status. Quando você não tem, isso é um grande problema, ok? Então, dentro desses processos todos, nós precisamos sempre observar se você tem ou não direito a pedir o seu ajuste de status, se você tem ou não direito de pedir o seu green card, quando é o momento. Tem mais uma pergunta aqui. Então, quem está em um visto de trabalho e precisa estar estudando para manter um status, pode pedir algum documento que autorize trabalhar? Então, se você está com um visto de estudante, você tem a única alternativa para trabalhar é quando você mantém
você tem um visto de estudante que te permite ter o OPT-CPT. O que é isso? A gente falou até na live passada sobre isso. Então, o CPT é quando você trabalha dentro de uma área do seu estudo. Então, por exemplo, eu estou estudando sobre arquitetura e eu faço um estágio dentro da minha área de arquitetura. Então, ele te permite trabalhar, ainda que de forma limitada, porque são só 20 horas, mas dentro daquele período de estudo você pode trabalhar. O OPT já é diferente, você pode trabalhar até 12 meses de forma integral. Então, se você está fazendo um curso e está dentro da sua área, você pode trabalhar 12 meses full time, então o dia inteiro. E depois, se você também possui um mestrado, uma área que seja da área STEM. O que é STEM? Ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Se você estuda em alguma área STEM, você ainda tem 36 meses para poder trabalhar também período integral. Você pode trabalhar o tempo que você quiser, 8 horas, sem problema algum. Então, o visto de estudante, ele já limita quem pode trabalhar. Mas se você faz algum curso que tenha o OPT-CPT, ele vai te permitir trabalhar limitadamente, mas irá. Agora, fora disso, se você não está com um curso que tenha o OPT-CPT, por exemplo, um curso de inglês, não vai te permitir trabalhar de forma alguma. E aí que começam as preocupações. Então, às vezes, o visto de estudante vai te permitir trabalhar, mas o ideal é sempre buscar um outro visto de trabalho. Eu estou fazendo alguns casos também de VAWA. O que é o VAWA? O VAWA é aquele visto que é para mulheres, homens, filhos que foram abusados, e não só abusos físicos, mas abusos também psicológicos, emocionais ali, por um cidadão americano ou por alguém que possuía ali um green card. Então, digamos que o seu esposo, ele fazia toda uma manipulação emocional e você foi realmente abusada emocionalmente, né, psicologicamente. Isso te permite você pedir o seu VAWA, que vai te dar, eventualmente, o seu green card, quando aprovado, obviamente. Quando isso acontece, você também tem que olhar para essa tabela do Visa Bulletin. Então, tudo que acontece que está relacionado ao green card, você tem que saber se realmente está current ou não. Processos de família, processos de emprego, processos humanitários, você tem que olhar para essa tabela do Visa Bulletin. Uma outra pergunta aqui. Quando você tem o visto de estudante e aplica para o Green Card via filho com cidadania, no momento que chega o Work Permit e Social, já pode parar de estudar? Essa é uma ótima pergunta, Aninha. Olha só. Então, você está lá com o visto de estudante, estudando. Qual que é o momento de você parar de estudar porque já está tudo tranquilo, tá? Então, a primeira coisa é, você precisa entender se a sua categoria está ou não vigente. Isso eu tô falando para qualquer outro processo aí familiar, né? Você precisa entender se a sua categoria está current no Visa Bulletin. Está current, apliquei o I-485, posso parar de estudar? Você quer ser o mais conservador possível? Só para depois da aprovação. Porque mesmo na sua entrevista, o oficial vai perguntar como você manteve o seu status. Sei que ninguém aguenta ficar estudando e por isso que você já tem que vir com o visto que realmente faça sentido para você. Às vezes não vale a pena ficar estudando, às vezes vale a pena você ter um visto de trabalho que já te permita imediatamente trabalhar e você não precisa ficar indo para aula se assim você não tem interesse. Tem só sentido para aqueles que querem estudar, mas para aqueles que não querem, não vai fazer sentido ficar estudando anos da sua vida só para manter status. Mas, então, o mais conservador sempre vai ser aguarda até a aprovação do seu I-485. Para os menos conservadores que querem aí algum tipo de risco, você pode, em tese, a partir do protocolo do I-485, se estiver vigente, tudo certinho, parar de estudar. Quais são os riscos deste processo de você parar de estudar antes mesmo de ter a aprovação do seu ajuste de status? Os riscos são, no seu ajuste de status, eles ainda vão observar várias coisas para que eles entendam se você é ou não admissível nos Estados Unidos.
Então, eles vão analisar se você tem recordes criminais. Eles vão analisar se você tem alguma violação ao seu visto. Eles irão analisar se você overstayed, né? Ultrapassou o prazo do seu visto aqui. Então, vários detalhes. Se você usou o benefício do governo. Enfim, uma série de perguntas que eles fazem de segurança, de tudo mais um pouco. Quando a gente analisa tudo isso, o oficial analisa, né? Todas essas questões. E ele encontra alguma coisa que talvez não esteja ali muito correta, né? Ou alguma coisa que você deu um deslize, a depender de quem está te passando o green card, pode ser que você tenha um perdão, pode ser que não. Então, você precisa realmente saber e consultar com o seu advogado. Eu estou segura para parar de estudar ou ainda está arriscado? Mas, de uma forma geral, primeiro, não é o work permit social que vai definir o momento de você parar de estudar. Que vai definir realmente a aprovação do seu ajuste. E isso vai acontecer quando você está bem orientado e sabendo se realmente estava current para você ter protocolado o I-485 ou não, e se você não tem nenhuma outra inadmissibilidade que possa deixar você aí em perigo. Temos uma pergunta, Xande Arcolim. Qual é o maior erro que você está vendo os aplicantes cometerem agora em relação ao Visa Bulletin? Essa pergunta é interessante também. O maior erro é não entender sobre as tabelas e sobre o Visa Bulletin. Então, muitas pessoas protocolam o seu ajuste de status e não estava vigente. Por quê? Por exemplo, o mês agora, justamente de maio, a tabela a ser observada não é a Dates for Filing. A tabela é Final Action Dates. Então, tem gente que olha assim, ai, meu visto está vigente. Protocola o I-485 e volta lá uma negativa dizendo, o seu visto não estava vigente. Muitas vezes a pessoa ficou fora de status. E aí acabou as suas chances de regularizar aqui, se realmente isso exceder a 180 dias. E como demora mais de 180 dias para ser julgado, você pode ter consequências. Então, esse é um dos maiores erros. Esse é um dos maiores erros. O Diego tá aí falando a melhor advogada de imigração de Orlando. Olha só, que fantástico. Depois você me manda sua conta, te pago aí a FII por indicação. Ai, mas é isso, gente. Então, assim, o que a gente precisa entender sobre o Visa Bulletin, ele nos mostra o momento do tão sonhado green card. E se você não entende sobre o Visa Bulletin, as regrinhas que tem, as tabelas, qual é a sua tabela, isso pode te complicar. Então, por exemplo, existe ali escrito EB3. E a pessoa acha que EB3 é igual. Ah, não importa se ele é unskilled ou skilled. Mas para o Visa Bulletin faz muita diferença o EB3. Então, hoje o EB3 unskilled, por exemplo, eu coloquei a data aqui, qual que era? 1º de... Deixa eu achar aqui. 1º de fevereiro de 2022, né? Foi a única mudança que a gente teve aí no Final Action Dates. Então, está em 1º de fevereiro de 2022, olha só. Enquanto que o skilled está muito à frente. Não estou com a tabela aqui, não mudou nada, então não anotei aqui. Mas está vários anos à frente. Então, você precisa entender qual é o seu visto, entender qual é a categoria certa, entender qual é a tabela certa e acompanhar mês a mês para saber quando é o seu momento de pedir o green card. Perfeito? Então, se você tem alguma outra pergunta, pode deixar aqui. Mas eu queria deixar, então, estes comentários. Primeiro, entenda qual é o seu processo. Entenda qual é a sua data de prioridade. Olhe lá no seu documento qual é a sua data de prioridade. E depois vá acompanhando, junto com o seu advogado, quando você pode pedir o green card. Ok? Acho que seriam essas. Tem mais uma dúvida. Você vê esse avanço como uma tendência positiva para os próximos meses ou devemos esperar retrocesso em breve? Olha, depende de qual tipo, né? O EB2, eu gostaria muito que ele ficasse vigente por mais tempo. Mas eu não creio que ele ficará vigente por tanto tempo assim. Então, o momento de aplicar EB2 é realmente agora. Esse é o momento de aplicar EB2 para que você tenha maior chance aí de pegar o Visa Bulletin Current para o seu processo aí de ajuste de status. Mas os familiares, eles têm caminhado muito bem. Eu acho que, de uma forma geral, os processos eles vão ter, sim, um avanço. Afinal, o Brasil está na lista ainda de processos
de casos aí de ajuste de status que estão pausados. Então, isso significa que quando você aplica lá do Brasil o seu processo, a primeira fase do I-140 vai ser analisada, mas a segunda fase, que é a do ajuste de status, está completamente pausada por enquanto, até eles julgarem o public charge. Public charge são as regras para que você não se torne um encargo público, um peso financeiro para os Estados Unidos, né? Uma dívida aqui para os Estados Unidos. Então, eles estão julgando isso ainda. Então, isso faz com que, se os processos consulares estão pausados de green card, isso nos beneficia aqui nos Estados Unidos. Quem está aqui fazendo ajuste de status, obviamente, vai ter aí um avanço por conta que não tem vários outros processos lá do Brasil acontecendo. Então, eu acho que ainda a gente vai ter uma tendência aí positiva no Visa Bulletin por um tempo, não sabemos até quando, mas hoje, realmente, eu vejo que vai continuar avançando um pouquinho mais, até quando, não sei, por isso a hora de entrar é agora. O Diego falou, então o ajuste do EB2 está sendo pelo Final Action. Qual data que está? Não sei se falou sobre isso. Então, sim, está sendo a mesma... Na verdade, não mudou nada, né? O Filing Action não mudou nada. E o Final Action, ele continua igual. Tô abrindo aqui para passar as duas datas para vocês, tá? Mas o que houve mudança, a única data que houve mudança foi o EB3 Unskilled. Então, EB2 não tivemos mudanças. E deixa eu voltar aqui na data aqui. Final Action Date para Employment Base. Então, nós temos EB1 vigente, EB2 vigente e o EB3 não. Está em 1º de junho de 2024. Então, agora, para protocolar o ajuste de status de EB3, estamos em 1º de junho de 2024. Enquanto que o Unskilled, que foi o que teve a mudança na tabela, está em 1º de fevereiro de 2022. Então, por enquanto... Estamos mantendo aí a maior parte das datas, não tivemos mudança a não ser para o EB3 Unskilled, mas o EB2, então, a data de agora é vigente, corrente, então não precisamos nos preocupar porque o Final Action também está vigente por agora. Isso é muito bom. O Filing Dates não teve mudança nenhuma, mas também não é a tabela que vai ser usada agora, então tanto faz. O que a gente tem que se preocupar mesmo são com as datas do Final Action e o Final Action EB1 e EB2 vigente. Então, ótimo momento para aplicar EB1 e EB2. E o EB3 vai ter que esperar um pouquinho, porque está em 1º de junho de 2024. Mas também não sabemos, mês que vem pode ser que avance, e aí já fique vigente também, ou pelo menos fique um pouco mais próximo. Vigente, acho bem difícil o EB3, mas pelo menos uma data mais próxima a gente pode esperar aí para o EB3. Perfeito? Então, para você que está com EB2, ótimo. Tabela de agora, Final Action, vigente. Para você que está com EB1, continuamos vigente. Para você que está com EB3, vai aguardar um pouquinho mais, desde 1º de junho de 2024. E só quem está unskilled que teve esse avanço aí para 1º de fevereiro de 2022. Ok? Então, seria isso, todas as novidades que a gente passou. Se você tem alguma dúvida que eu ainda não respondi, se você está vendo depois dessa live, deixa também para a gente ali na nossa caixinha. A gente vai respondendo a todas elas. Muito obrigada. Se você ainda não nos segue no YouTube, você do Instagram, vai lá, Kaminsky Law, porque senão você vai perder. Toda quarta-feira eu faço uma live aqui às 5 horas no Passo América. Eu espero você lá no YouTube, pra você não ficar me vendo aqui de lado. E pra gente ficar conversando e tirando todas as dúvidas. Perfeito? Grande abraço, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.